Vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do texto de José Paulo Neto, Introdução aos Estudos do Método em Marx. Na sessão de hoje, começaremos a discussão do item As Formulações Teórico-Metodológicas. Dada a extensão deste item, vamos dividir a exposição em duas partes a fim de facilitar o entendimento. Marx parte neste item, ou nesta seção, aqui, nesta parte do texto, da compreensão já enunciada em outro momento, de que o pensamento metodológico de Marx é resultado de um longo processo de desenvolvimento. Processo este que se inicia nos anos 40 do século XIX, com estudos como os manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, a Sagrada Família, ou a Crítica da Crítica, de 1845, e a ideologia alemã. A tendência destes estudos foram aprofundar cada vez mais a compreensão de Marx a respeito da sociedade burguesa e incorporar à análise da sociedade burguesa cada vez mais o método dialético e, sobretudo, uma profunda crítica da economia política. Neto observa que os pressupostos marxianos são pressupostos reais, ou seja, Marx não parte de uma realidade qualquer, nem inventa no plano da sua consciência individual o que esta realidade é. Pelo contrário, ele procurará compreender objetivamente a realidade que tinha diante de si. E a realidade que ele procurava compreender era a sociedade burguesa. Daí Neto observar que as análises de Marx estão baseadas em pressupostos reais, concretos, verdadeiramente existentes. Constituem estes pressupostos o seguinte reconhecimento: o de que são indivíduos reais, portanto concretos, verdadeiramente existentes, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas, como as produzidas por sua própria ação. Portanto, se quisermos compreender o desenvolvimento sócio-histórico, temos que partir da materialidade da vida. Temos que analisar como que o ser social lidou progressivamente com as condições objetivas que encontrava na natureza, na realidade externa ao seu organismo biológico, como mobilizou as forças do seu organismo biológico para transformar a natureza e, com isso, criar outras condições, só que desta vez, condições produzidas pela ação do homem. Já não se trata mais de se apossar da natureza apenas como ela está, e sim de transformar a natureza, subordinando-a cada vez mais às necessidades humanas. Daí, Neto afirmar que suas análises têm pressupostos reais, constituem-nos os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas, quando nascem, como as produzidas por sua própria ação. Ou seja, o homem, o ser social, tem um papel ativo no mundo. Ele não é apenas um ser que vive subordinado às condições que a natureza coloca para ele. Nesse sentido, observará Neto, não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, tampouco dos homens pensados, imaginados ou representados, para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso. Parte-se dos homens realmente ativos, do seu processo de vida real. Portanto, não se parte da ideia para compreender a realidade, mas se parte dos homens reais e das relações reais que eles estabelecem para compreender as ideias
daí que decorre a afirmação de Marx, também de Engels, que vai partilhar das mesmas ideias, de que os homens são os produtores de suas representações, ou seja, são os homens que criam as ideias, e não as ideias que criam os homens reais. São os homens que criam a representação da vida material, e não a representação da vida material que cria os homens. Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias, e assim por diante. Mas os homens reais, concretos, verdadeiramente existentes. Os homens ativos, tal como são condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde. Condicionado aqui no sentido de que é impossível transformar as condições objetivas tal como os homens querem em qualquer momento. Para que as condições objetivas exteriores ao organismo do ser social possam ser transformadas, se faz necessário um determinado desenvolvimento do processo sócio-histórico. Portanto, toda a existência social é sempre uma existência social determinada, ela não ocorre ao acaso, determinada no sentido de que existem condições concretas, condições reais, que precisam ser respondidas, sem as quais o ser social não consegue satisfazer as suas carências, as suas necessidades individuais e coletivas. Daí que os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim por diante. Mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a eles corresponde, ou seja, pelas formas de troca que eles também acabam estabelecendo neste processo. Daí que a consciência não pode ser jamais outra coisa do que o ser consciente. E o ser dos homens é o seu processo de vida real. Portanto, a consciência que os homens têm de determinado momento expressa aproximadamente a maneira como eles estão apreendendo o mundo e compreendendo o mundo. Com isto, Marx quer dizer o seguinte: a consciência do ser social não surge independente do mundo, e sim, a consciência do ser social, ela se desenvolve em íntima conexão com o mundo, com as condições materiais de existência, com a relação com a sociedade ou com as condições materiais que o ser social precisa transformar para satisfazer as suas necessidades. Daí que não é a consciência que determina a vida, ou seja, não é o que eu penso que determina a existência dos homens, e sim a vida que determina a consciência, ou seja, é a existência material que estes homens possuem em determinado momento sócio-histórico que vai produzir neles determinadas formas de consciência, determinadas representações da realidade em torno das quais eles procurarão agir, uma vez que o homem é o ser que dá respostas. Prossegue Neto, observando que a determinação das relações entre o ser, aquilo que existe, e a consciência, as representações produzidas a partir daquilo que existe, a determinação das relações entre o ser e a consciência dos homens em sociedade permitirá avançar na sua análise da sociedade burguesa. Tanto para Marx quanto para Engels, o ser social, portanto, os homens, e a sociabilidade resultante elementarmente do trabalho, que constituirá o modelo da praxis, é um processo, movimento que se dinamiza por contradições, cuja superação o conduz a patamares de crescente complexidade, nos quais novas contradições impulsionam a outras superações. Aqui é possível observar o viés lukácsiano de José Paulo Neto. É uma argumentação que encontraremos fartamente nos textos de Georg Lukács. Busquemos explicar um pouco esta passagem. Tanto para Marx quanto para Engels, o ser social, portanto,
os homens, e a sociabilidade resulta elementarmente do trabalho que constitui o modelo da praxis. Com isso, eles querem dizer o quê? Que as relações sociais só se desenvolvem a partir de um determinado estágio de desenvolvimento sócio-histórico. E para que este desenvolvimento sócio-histórico possa existir, faz-se necessária a mediação do trabalho, o trabalho como protoforma da vida social, ou seja, forma primeira a partir da qual se estrutura a vida social. Daí que, com o trabalho, instaura-se uma determinada praxis, ou seja, uma ação mediada pelo pensamento, visando transformar no sentido humano e atendendo às necessidades humanas as condições objetivas existentes. Neste processo, os seres sociais descobrem a própria necessidade do trabalho cooperativo para transformarem com maior eficácia as condições objetivas, portanto, aquelas condições que são externas ao seu organismo biológico. Daí que, para ambos, o ser social e a sociabilidade resulta elementarmente do trabalho que constituirá o modelo da praxis, a sociabilidade resulta daí que, para ambos, o ser social é um processo, movimento que se dinamiza por contradições. Se movimenta por contradições na medida em que, quanto mais o ser social fornece respostas às condições objetivas, mais surgem para estes seres sociais novos problemas aos quais eles precisam responder. E quanto mais eles responderem a estes problemas, mais também eles criam condições para novos estágios de desenvolvimento da sociabilidade e do próprio ser social. Portanto, não se trata de um processo linear, e sim de um processo que comporta avanços e recuos, mas cujo resultado final tende a ser saltos qualitativos no interior, no plano do desenvolvimento do ser social. Para ambos, o ser social é um processo, movimento que se dinamiza por contradições, cuja superação o conduz o ser social a patamares de crescente complexidade, uma vez que cada resposta que ele fornece ressurge para ele sob a forma de novas questões a serem respondidas, nas quais novas contradições impulsionam a outras superações. É isto que vai constituir o processo civilizatório. Como dirá Lukács, o homem é um ser que dá respostas, e quanto mais ele fornece respostas adequadas ao mundo, à realidade que tem diante de si, mais ele vai complexificando a realidade, de tal modo que se pode dizer que o existente é sempre o resultado de complexo de complexos. Para Marx, não se pode conhecer o mundo como um conjunto de coisas acabadas, e sim como um conjunto de processos. É a partir desta ideia fundamental que vai se estruturando cada vez mais a concepção materialista da história. Para esclarecer o que é esta compreensão da história, Engels, em muitas oportunidades, direcionou a sua atenção em cartas que escrevia a seus interlocutores e mesmo em textos, como é o caso do Anti-Düring, ou então A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Vejamos como Engels apresenta esta questão brevemente. Dirá ele, é a partir desta ideia fundamental da relação, do intercâmbio que o ser social estabelece com as condições objetivas, mediado pela atividade, pela categoria trabalho, é a partir desta ideia fundamental que se concebe o mundo da natureza, da história e do espírito como um processo, como um mundo sujeito a constante mudança, transformações e desenvolvimento constante, procurando também destacar a íntima conexão
que preside este processo de desenvolvimento e mudança. Portanto, este processo não ocorre ao acaso, muito menos as fases posteriores do desenvolvimento histórico-social são totalmente independentes das fases anteriores. Não dá para explicar a sociedade feudal sem compreender o desmoronamento da sociedade romana, do Império Romano. Não dá para explicar o surgimento do capitalismo sem compreender o desmoronamento do modo de produção feudal. Do mesmo modo que é impossível compreender a possibilidade de existência histórica do comunismo, portanto, de uma sociedade futura baseada na retomada dos meios de produção pelas coletividades, sem compreender as contradições internas e o desmoronamento possível do próprio capitalismo. Daí que existe uma conexão entre as várias fases da história. Conexão esta que cria condições para desenvolvimentos sociohistóricos cada vez mais complexos. Encarada sob esse aspecto, prossegue Engels, a história da humanidade já não se apresentava como um caos, mas, ao contrário, se apresentava como o desenvolvimento da própria humanidade, que incumbia ao pensamento a tarefa de seguir, até conseguir descobrir as leis internas que regem tudo e, à primeira vista, se pudesse apresentar como obra do acaso. Tudo o que, à primeira vista, se pudesse apresentar como obra do acaso, ou seja, através de uma investigação rigorosa, que toma como ponto de partida a própria materialidade da vida, escapa-se a todas aquelas ideias imaginárias, mistificadas, ou que procuravam aprender ou apontar o desenvolvimento da história como sendo, muitas vezes, o desenvolvimento do acaso. Portanto, não haveria uma lógica interna no desenvolvimento sócio-histórico. Foi apenas progressivamente que Marx se deslocou da filosofia, do terreno da filosofia, ou da crítica da filosofia, para o terreno da economia política, ou seja, para o terreno da crítica, da compreensão científica da economia política. Marx observa, diz Neto, que o fracasso teórico dos pensadores anteriores, inclusive de Proudhon em particular, deve-se a que, no caso de Proudhon, este não concebe nossas instituições sociais, ou seja, aquelas manifestações que brotam no terreno da supraestrutura a partir de desdobramentos que ocorrem na infraestrutura. Proudhon não concebe nossas instituições sociais como produtos históricos e não compreende nem a sua origem, nem o seu desenvolvimento. Aqui Marx está dizendo o seguinte: se é um fato que existe a superestrutura política, jurídica, religiosa, ideológica, o terreno do direito, entre outros, é em razão de que existe um desenvolvimento sócio-histórico na base da humanidade, portanto, na base no qual se processa a produção e reprodução da vida, ou seja, no terreno da produção e reprodução das relações sociais, portanto, das relações econômicas. Lembrando que econômico para Marx e Engels é a produção e reprodução da existência do ser social. Para esclarecer isso, Marx também vai colocar a seguinte questão, dentro da perspectiva da concepção materialista da história. O que é a sociedade, qualquer que seja a sua forma? Ou seja, o que são as relações sociais, independente de estarmos falando de sociedade greco-romana, de sociedade medieval, de sociedade capitalista ou de sociedade comunista. O que é sociedade, qualquer que seja a sua forma? Responde Marx. Ela é o produto da ação recíproca dos homens, ou seja, ela é o resultado da maneira como os homens, os seres sociais, estabeleceram conexões entre si, relações entre si, intercâmbio entre as suas múltiplas forças produtivas para transformar a natureza, subordinando cada vez mais a natureza às suas necessidades e produzindo com isso, novas formações sociais, novos modos de
produção. Marx explica esta afirmação com o seguinte texto: a um determinado estágio de desenvolvimento, portanto, dentro de um tempo específico, dentro de uma etapa específica do desenvolvimento das faculdades humanas, faculdades produtivas humanas, a um determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas dos homens, corresponde determinada forma de comércio e de consumo. Ou seja, os homens não nascem trocando produtos do seu trabalho, muito menos eles consomem da mesma maneira o produto do seu trabalho desde os primórdios. Como diz Marx, comer carne é uma atividade humana. Comer carne assada é uma atividade histórica, ou seja, foi necessário dominar o fogo para que o homem aprendesse a comer não apenas a carne crua, mas também a carne cozida. Da mesma maneira, depende das faculdades produtivas. Não tem como ter um grande nível de produtividade do trabalho se o ser social dispõe apenas da mão para cavar o solo. Mas tão logo ele começa a desenvolver ferramentas de ferro, isto cria as condições para o aumento da produtividade do trabalho. Voltemos, portanto, ao texto de Marx. A um determinado estágio de desenvolvimento das faculdades produtivas dos homens, corresponde determinada forma de comércio e de consumo, determinada maneira como eles vão trocar o seu excedente. A determinadas fases de desenvolvimento da produção, do comércio e do consumo, correspondem determinadas formas de constituição social, ou seja, a maneira como os homens vão se organizar para realizar a produção. Determinada organização da família. Lembrando que o primeiro núcleo produtivo que Marx está vocalizando aqui, o primeiro núcleo produtivo coletivo, será o âmbito da família. Depois as organizações gentílicas, até chegarmos à sociedade de classes. A determinadas fases do desenvolvimento da produção, do comércio e do consumo, correspondem a determinadas formas de constituição social, determinada organização da família, das ordens ou das classes. Numa palavra, uma determinada sociedade civil. Sociedade civil no sentido de como os homens produzem e reproduzem a sua existência. Para Marx, a sociedade civil não é o terreno supraestrutural. A sociedade civil, ela é a infraestrutura da sociedade, a base material a partir da qual os seres sociais produzem e reproduzem a sua existência. A uma determinada sociedade civil, portanto, a uma determinada maneira de organizar a produção, corresponde a um determinado estado político, ou seja, determinada maneira pela qual os homens organizam, comandam, distribuem ou mesmo se apossam da produção, que não é mais que a expressão oficial da sociedade civil. Ou seja, se quisermos compreender a sociedade de classes ou as formas de poder que se instituem no interior da sociedade, temos que olhar para a base produtiva da sociedade. Temos que olhar para a economia, como que a sociedade ela produz e reproduz a sua existência. Isso não quer dizer que para Marx e Engels a economia determine tudo, mas em última instância ela é fator determinante para compreendermos, por exemplo, as manifestações supraestrutural. A uma determinada sociedade civil corresponde um determinado estado político, que não é mais que a expressão oficial da sociedade civil. É supérfluo acrescentar que os homens não são livres para escolher as suas forças produtivas. Não basta eles quererem ter um machado de aço para que o machado de aço surja como passe de mágica. Forças produtivas, base de toda a sua história. Base de toda a sua história, porque quanto mais o ser social desenvolve forças produtivas novas, mais ele avança o terreno da sociabilidade entre os homens, mais ele amplia o seu domínio sobre o mundo e mais ele cria formas de organização social, portanto, coletiva, mais complexa. É supérfluo acrescentar que os homens não são livres para escolher as suas forças produtivas, base de toda a sua história, pois toda força produtiva é uma força adquirida, produto de uma atividade anterior. Ou seja, no primeiro momento, os homens se apossam apenas de um pedaço de madeira para utilizar
no sentido de se defenderem dos animais. Ali ele não está criando nada. Mas, a partir de determinado estágio do desenvolvimento sócio-histórico, ele começa a produzir os seus próprios instrumentos de defesa para afastar aos animais selvagens. Daí que toda a força produtiva é uma força adquirida, produto de uma atividade anterior. Nem toda a força produtiva que o ser social utiliza foi produto do trabalho. É bom lembrar isso. Mas aqui, Marx ele está pensando já a partir de um determinado estágio de desenvolvimento sócio-histórico. Os homens não sobrevivem inicialmente produzindo coisas. Num primeiro momento, eles se apossam daquilo que a natureza fornece. É somente a partir de um determinado estágio de desenvolvimento sócio-histórico que a natureza não apenas fornece a matéria-prima, mas também que os homens começaram a transformar esta matéria-prima em objetos produzidos pelo trabalho. Portanto, as forças produtivas são o resultado da energia prática dos homens, ou seja, dos homens em ação, pegando um pedaço de madeira e moldando para fazer, por exemplo, um bastão. Mas esta mesma energia é circunscrita pelas condições em que os homens se acham colocados. Ou seja, todos os indivíduos possuem energia física e mental, possuem força de trabalho, mas dependendo de como eles conseguem dar conta da sua alimentação cotidiana, por exemplo, isto vai implicar a possibilidade de realizarem mais ou menos dispêndio de força de trabalho. Se eles têm comida em abundância, poderão realizar o trabalho com mais facilidade. Se eles têm escassez de comida, as energias físicas e mentais para realizar os trabalhos necessários serão também mais escassas. Portanto, as forças produtivas são o resultado da energia prática dos homens, mas essa mesma energia é circunscrita pelas condições em que os homens se acham colocados, pelas forças produtivas já adquiridas, pela forma social anterior, ou seja, o que eles receberam de legado das gerações anteriores, ou do modo de produção anterior, que não foi criada por eles e é produto de geração precedente. O simples fato de cada geração posterior deparar-se com forças produtivas adquiridas pela geração precedente, portanto, produzidas pela geração precedente, cria na história dos homens uma conexão, cria uma história da humanidade. Portanto, o processo civilizatório é esta interconexão entre todas as conquistas humanas realizadas desde a pré-história do gênero humano. As suas, dos homens, relações materiais formam a base de todas as suas relações. Marx avança nesta indicação nos anos seguintes ao afirmar: os homens, ao desenvolverem as suas faculdades produtivas, isto é, vivendo, desenvolvem certas relações entre si. E o modo destas relações muda necessariamente com a modificação e o desenvolvimento daquelas faculdades produtivas. Aqui um parênteses para explicar melhor esta passagem. Os homens, os seres sociais, ao desenvolverem as suas capacidades produtivas, ou seja, ao desenvolverem meios de produção mais eficientes para darem conta da existência cotidiana, individual e coletiva, isto é, vivendo. Este vivendo não está ao acaso. Há uma passagem da ideologia alemã na qual Marx e Engels fazem a seguinte afirmação: para fazerem a história é necessário homens vivos. E os homens só podem estar vivos se eles aprenderem a dar conta das suas condições materiais de existência. É neste sentido que está aqui o vivendo. Os homens, ao desenvolverem as suas faculdades produtivas, isto é, vivendo, desenvolvem certas relações entre si. E o modo destas relações, a maneira como eles se organizam, muda necessariamente com a modificação e o desenvolvimento daquelas faculdades produtivas. Se novas forças produtivas são desenvolvidas, isso significa que o trabalho tenderá a ser organizado de uma outra maneira para aumentar a sua eficácia. Neto resgata aqui também algumas reflexões que Marx desenvolve a partir da miséria da filosofia e que consolidarão cada vez mais
as bases da concepção materialista da história. Dirá ele, na Miséria da Filosofia, apresentará Marx aqui duas ideias basilares, de acordo com José Paulo. Observa-se duas passagens do livro, diz o autor. As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Não tem como organizar o trabalho de uma determinada maneira se não existem forças produtivas que permitem uma reorganização do trabalho. Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu modo de produção e, ao transformá-lo, alterando a maneira de ganhar a sua vida, ou seja, a maneira de continuarem vivos, eles transformam todas as suas relações sociais. A segunda ideia fundamental que vai estar na Miséria da Filosofia, texto no qual Marx estabelece uma profunda discordância com o pensamento de Proudhon, ou seja, a Miséria da Filosofia é uma resposta ao livro de Proudhon, A Filosofia da Miséria. A segunda ideia chave que está contida na Miséria da Filosofia escrita por Marx é a seguinte: os mesmos homens que estabeleceram as relações sociais de acordo com a sua produtividade material produzem também os princípios, as ideias, as categorias de acordo com as suas relações sociais. Portanto, é somente a partir do momento em que a produção se desenvolve com maior complexidade, ou que este ser social começa a dominar com maior facilidade, entre aspas, né, com maior facilidade as condições objetivas da sua existência, é que vão proliferando também os terrenos das representações e das manifestações supraestruturais no interior da sociabilidade humana. Assim, essas ideias, estas categorias, são tão pouco eternas quanto as relações que exprimem. Ou seja, se as relações sociais não são eternas, as expressões destas relações sociais também não são eternas. Se o terreno infraestrutural ele se transforma, o terreno supraestrutural também ele se transforma. Ele acompanha, não mecanicamente, mas ele acompanha dialeticamente, ele acompanha dentro de determinadas processualidades, mudanças que estão ocorrendo na base produtiva da sociedade. E também é necessário observar que determinações supraestruturais podem incrementar mudanças na base material da sociedade, porque a superestrutura, ela não é uma instância passiva, ela tem também um papel ativo no interior das relações sociais de produção. Lembrando sempre que, para Marx, não é possível pensar a supraestrutura sem a infraestrutura, e muito menos pensar uma infraestrutura que não produz uma determinada supraestrutura. É analisando mais pormenorizadamente a sociedade que tem diante de si, a sociedade burguesa, que Marx vai, então, progressivamente descobrindo as categorias econômicas que são fundamentais para compreender a sociedade. Vai descobrir as categorias como expressões teóricas, abstrações das relações sociais de produção. O que significa isto? Primeiro, é importante distinguir o que são categorias de conceitos. As categorias são as elaborações mentais de determinações que estão postas na realidade. Por exemplo, o trabalho está posto na realidade e é impossível o desenvolvimento de uma estrutura social sem a mediação do trabalho. Portanto, ele é uma categoria fundamental de análise, é uma categoria econômica fundamental de análise, pois sem o trabalho não existe a relação social de produção. A valoração é uma categoria fundamental no interior da ordem social, uma vez que o ser social precisa estabelecer escolhas. Ele pode estabelecer a péssima escolha para subordinar a natureza às suas necessidades, ou ele pode conseguir elaborar a ótima escolha para transformar efetivamente aquela realidade que ele busca que atenda às suas necessidades, que ele busca fazer com que atenda às suas necessidades. Portanto, não se inventa a valoração, ela existe na realidade. Agora, tanto a valoração, tanto o valor, portanto, a valoração que existe na
no interior da vida social, quanto o trabalho, assim como a exploração sob determinadas formas sócio-históricas, ou então a mais-valia dentro da sociedade capitalista, elas não são invenções do pensamento, elas são elementos constitutivos da realidade. Portanto, são categorias econômicas sem as quais estas realidades não podem ser explicadas. Agora, estas categorias podem ser conceituadas, ou seja, podem ser explicadas mentalmente. Trabalho é o dispêndio de energia física e mental que o ser realiza para transformar a natureza. Força de trabalho é energia física e mental que todo ser social possui. Mais-valia. Mais-valia é o que resulta de trabalho excedente não pago sob determinadas condições de exploração, e assim por diante. Portanto, não se deve confundir o que é o conceito, a explicação mental de um determinado elemento constitutivo da realidade, com estes elementos sem os quais uma determinada realidade não pode ser explicada. Daí que Neto vai falar que as categorias econômicas são expressões teóricas, abstrações, generalizações de relações sociais de produção. Ou seja, quando falamos a mercadoria, nós estamos lidando com uma categoria de análise que está presente na sociedade burguesa e que efetivamente estrutura a sociedade burguesa. Agora, podemos conceituar o que é esta categoria. A mercadoria não apenas é o resultado da produção de valor de uso, e sim de um valor de uso transformado em valor de troca, portanto, em valor sob as condições capitalistas de produção. Para Neto, duas determinações teóricas que constituirão núcleos básicos do método de pesquisa de Marx. Estas duas que apontamos aqui, a partir, ou que Zé Paulo aponta, a partir da leitura que ele faz do texto Miséria da Filosofia. No entanto, dirá Neto, é somente nos anos 50, portanto, na segunda metade do século XIX, que Marx efetivamente consolidará a estrutura do seu pensamento. E isto é evidente quando ele escreve Introdução à Crítica da Economia Política e depois a própria Crítica da Economia Política, textos que vão servindo de base para a redação do Capital. É neste ponto que Neto entra agora, mas que não desenvolveremos agora, neste momento, ficará para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado da discussão até aqui. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuamente melhorar o nosso trabalho, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos que podem ser fáceis para alguns, mas extremamente complexos para outros, garantindo ou procurando, pelo menos assim, fazer com que eles sejam mais compreensíveis para as jovens gerações de estudantes e para os jovens pesquisadores. Até uma próxima.